Meus amigos, finalmente chegou o grande dia de falarmos de Snyder Cut nesse canal. Sim, este filme, este fenômeno, a vitória de Zack Snyder por conseguir finalmente trazer aí à tona a sua visão do filme da Liga da Justiça. E olha que fenômeno, hein? E tem coisa pra falar. Esse filme que tá dividindo opiniões aí, tá acabando com relacionamentos, famílias estão sendo destroçadas por causa de divergências de Snyder Cut. Tem muita coisa acontecendo. E eu quero dar 3 avisos aqui antes da gente começar a falar sobre o filme. Primeiro de tudo, tenham paciência comigo, gente. São 4 horas de filme, é muita coisa pra falar. É muito slow motion, é cabeça voando, é o chão se abrindo, é referência bíblica. É muita coisa pra falar, então tenham paciência aí. Eu acabei de gravar um podcast agora de 3 horas. 3 horas de Snyder Cut. Então minha garganta já tá aqui no talo, no bagaço, tá? Então, por favor, tenham paciência comigo. Segundo aviso, este é um vídeo geralzão, mas eu pretendo ainda fazer uma série de outros vídeos falando de personagens específicos, da ressurreição do Superman, daquela dimensão maluca lá do Coringa que, né, faz as coisinhas no Batman, enfim, tem muita coisa pra falar sobre esse filme. Então esse vídeo aqui é um vídeo muito geralzão. Se eu falar alguma coisa que vocês queiram saber mais a fundo, deixem nos comentários aí, tá bom? Mas fiquem tranquilos que esse vídeo aqui é só pra gente introduzir o assunto finalmente do Snyder Cut aqui no canal. E em terceiro, esse filme tem uma grande verdade por trás dele. Uma verdade, lógico, né, na minha opinião, que é assim, resume um pouco de como funciona os fãs, os nerds que consomem conteúdo, enfim. Então fiquem comigo até o final, que eu vou revelar pra vocês que verdade é essa, e eu tenho certeza que muita gente vai concordar comigo, tendo gostado do filme ou não. Tendo gostado do filme ou não, eu tenho certeza que muita gente vai concordar comigo. Fica aí até o final, que já a gente fala sobre isso. Então vamos lá, gente. Estou com a minha colinha aqui, para eu não me perder, porque é muita coisa para falar. Liga da Justiça Snyder Cut. Eu acho que antes de tudo, é legal eu passar para vocês qual é a minha visão do Snyderverso, né? Começando ali em Man of Steel, depois Batman vs Superman, Mulher Maravilha de 2017 e finalmente o filme da Liga. Sim, estou excluindo aqui Esquadrão Suicida, tá? O projeto lá do David Ayer, enfim, que não tem muita ligação com o que o Snyder estava fazendo. A história, como um todo, acho que todo mundo já sabe, né, que o Snyder teve que se ausentar do projeto da Liga da Justiça, teve a questão, infelizmente, da morte da filha dele por suicídio, muito triste, e outras questões mercadológicas, muitas críticas duras em cima da Warner, interferência de produtores. Então, essa pataquada toda vocês já sabem, né? A minha visão do Snyderverso, do que o Snyder criou, é que esse mundo dele é um mundo, gente, do multiverso, é uma das terras do multiverso da DC. Tá? Eu sei que outras pessoas também pensam assim, por quê? O Snyder, ele colhe algumas coisas, algumas referências, algumas coisas cânones dos personagens, porém ele dá a visão dele, que geralmente é de um mundo mais pessimista, mais frio, mais denso. Os super-heróis dele sempre tem alguma característica muito humana que é ausente nos super-heróis da DC. É uma coisa que a gente vê muito nos heróis da Marvel, mas os heróis da DC tem muito aquela coisa da perfeição, do ápice da moral e da bondade e da dignidade, do panteão dos deuses heróicos, e o Snyder quebra isso, que é inclusive o que muita gente não gosta. Eu assumi que este é um universo diferente. Então eu tô aqui para que a história seja contada. Então meu coração, minha cabeça tá sempre aberta. Não significa que eu vá gostar de tudo, mas também significa que eu não vá criar uma expectativa, tipo, o Superman do quadrinho tal nunca faria isso que o Superman do Zack Snyder fez. O Batman da fase de não sei quem nunca faria o que o Batman do Zack Snyder faz. Não, comigo não rola isso. Eu tô aqui para ver a história do mundo do Zack Snyder. Tá? Sem fazer paralelo com outras coisas, porque ele tá criando aí tudo do jeito dele. Acho que dividindo o filme em atos, em partes, fica muito claro logo no início, principalmente se a gente pegar a versão do Joss Whedon com aquela abertura,
com a música mostrando como o mundo tá triste, como o mundo tá caído depois da morte do Superman, as pessoas estão brigando, né? O Skinhead tá chutando a barraca de laranja lá do feirante, o mendigo tá no chão segurando a placa lá, eu tentei, né? Tá todo mundo triste e desolado. Eu acho isso um pouco cafona, né? Eu falei sobre isso inclusive num outro vídeo aqui no canal, quando eu critiquei o filme da Liga, tem tempo isso. Ainda hoje eu acho isso muito cafona. No Snyder Cut, eu gosto dessa introdução, inclusive aquela cena do grito do Superman morrendo, que é muito simbólica, porque começa com um grito, um urro, e aí conforme vai espalhando pelo mundo, é um simbolismo, tá, gente? E isso é uma coisa que o Snyder usa direto. Se você não gosta, nem veja o filme. Mas o Snyder é um cara muito apegado em símbolos e ele não é nada sutil, né? O Snyder é o cara que coloca o Superman de braço aberto, assim, cantando um canto gregoriano para fazer alusão a Jesus Cristo. Ele não é um cara sutil. Então, é o simbolismo do Deus caído, né? Quando o Superman cai, aquilo impacta tudo, todos os povos, os Atlantes, as Amazonas, os seres humanos, né? É isso que significa aquele grito dele, aquele urro, que aos poucos vai virando uma espécie de onda, né? Dá a entender que a morte do Superman tocou a todos nós, né? Então eu acho muito mais inteligente, muito mais interessante do que aquela cena daquele clipezinho da versão de 2017. Mostra ainda assim que o mundo está sofrido, as pessoas estão sem esperanças. A própria Lois Lane nesse filme está totalmente diferente, abandonou o emprego, está depressiva, sabe? Então você tem uma carga emocional sim com a morte do Superman, porém sendo melhor mostrada do que na versão original de 2017. Falando aqui sobre os principais personagens da história e o que mudou mais ou menos ali em cada versão, né? E o que eu gostei agora no Snyder Cut. Todos os personagens, sem exceção, na minha opinião, melhoraram nessa versão. Tá? Todos eles foram mais aprofundados, cenas que assim podem parecer bobas, um diálogo a mais, sabe, uma explicação a mais que as pessoas às vezes acham, tipo, teve mais um minutinho só deles conversando alguma coisinha ali e é isso. Não é só isso, isso muda, isso dá um contexto, isso dá uma explicação, isso dá um embasamento para os personagens, principalmente em um filme onde nós somos apresentados a 3 outros membros da Liga que até então nunca tinham aparecido nos outros filmes, porque o Batman, a Mulher Maravilha e o Superman, a Trindade já tinha aparecido, né? E os outros. Então, toda fala, todo diálogo é muito bem utilizado. Começando pelo Batman. O Batman do Snyder Cut não tem nada a ver com o Batman da versão do Joss Whedon, que é um Batman choroso, arrependido, ele tá sempre se lamentando pelos cantos, né? O Superman, eu tenho uma dívida com o Superman, eu preciso me redimir com o Superman. Tem até uma cena meio constrangedora, né? Quando o Superman fala com ele ali, tipo, pô, você se importa comigo, né? Você gosta de mim e tal. E o Batman, eu nunca disse que desgosto, né? Pô, meio constrangedor, assim. Faltou só o Batman bater no dedinho, assim, sabe? Igual anime, com a gotinha na cabeça. Pô, feio, esquisito. Esse Batman não. Esse Batman de agora, você vê que ele é um Batman ativo. Ele chega a falar com o Alfred em um determinado momento, né? Que ele não se arrepende de porra nenhuma. Ele fez o que tinha que fazer naquele momento, né? Lá na cabeça dele, no que ele acreditava, no que ele sabia, ele fez o que tinha que saber, ele não se arrepende. Porém, ele tem um senso de dever ainda cumprir com o Superman, ele quer ajudar, ele é o cara que mais bota pilha na hora de ressuscitar o Superman, né? E agora nós temos um Batman líder, porque na versão do Joss Whedon, o Batman ficava empurrando pra Diana o tempo inteiro. Não, você é líder, você que é capaz de chegar, você que é capaz de liderar, eu tô aqui só tentando fazer alguma coisa e tal. Aqui não, meu amigo. No Snyder Cut, o Batman é o Batman. Ele lidera, ele vai pra porrada, entendeu? Ele bota lá o bracelete de metal kryptoniano, aguenta tiro. Quando as armas dele acabam, ele toma a arma do parademônio, sai atirando, né? Pega aquela ponto .30 lá do inferno, lá soltando raio laser pra todo lado. O Batman não tem tempo ruim nesse filme, não. E ele manda muito bem. Falando sobre a Diana agora, a Mulher Maravilha, que muita gente disse que estava super agressiva, né? A Diana tá ali, muito violenta, né? Chega atacando os bandidos na frente das criancinhas, né? Tipo, todo mundo preocupado com as criancinhas, sendo que as próprias criancinhas viram pra ela depois e falam que quer ser igual a ela quando crescer e tal. Gente, a Diana do Zack Snyder é a amazona, guerreira, valente,
sabe? Que foi instruída a isso, que participou de guerras, né? Essa é a Diana, né, que a gente quer ver, pelo menos a maioria das pessoas querem ver. Não tô dizendo que vocês querem ver a Diana matar as pessoas, mas quer ver uma mulher que se impõe. Eu fiz a crítica aqui de Mulher Maravilha 1984 e eu fiquei chateado naquele filme. Pô, me irrita ver uma personagem, mulher poderosa, feminina, como a Mulher Maravilha, chorando há 40, 60, 80 anos por causa do boy que morreu lá na Primeira Guerra Mundial, gente. Supera, minha querida, sabe? Bota o Barão da Pisadinha aí, supera isso aí e parte pra outra. Entendeu? Essa Mulher Maravilha do Zack Snyder, decidida, ponta de lança ali na hora de resolver os conflitos, a guerreira tática, sabe? Essa é a Mulher Maravilha que eu quero ver nesse universo. Aquaman, pra quem me conhece, sabe que é o meu personagem predileto, eu sou fã do Aquaman, então muito suspeito a falar sobre isso. O Aquaman na versão do Joss Whedon, ele era o bebê, né? O bruto e bobo. Era aquele cara que tava sempre fazendo uma piadinha, né, com o negócio. Ei, meu irmão, pô, Batman, tu é maluco, cara, vestido de morcego, pá, yuhu, my man. Acabou isso. Esse Aquaman agora é um Aquaman, assim, quase folclórico, né? Você vê que as pessoas cantam pra ele quando ele tá indo embora naquela vila, as pessoas tentam esconder ele ali, de não deixar o Batman ter contato com ele. O tempo inteiro que ele some no mar, você não vê ele mergulhando. Né, ele some na arrebentação das ondas, na espuma do mar, assim, ele desaparece, é uma coisa quase mística. A própria Atlântida, nesse filme, ele explora, né, o Zack Snyder mostra ela diferente de como ele mostra a Ilha das Amazonas, sabe, que é toda clara, você vê as Amazonas ali, vivendo numa sociedade e tal. Atlântida não, né, você vê que ela tá ali o tempo inteiro, escura, abissal, coisa meio mística, você não entende muito bem como aquele povo funciona, a cultura deles. Então o Aquaman aqui ele é bem misterioso. Não tem aquela cena do laço dele abrindo o coração dele, pelo contrário, tem uma cena onde o Flash indaga ele, né, tipo, pô, não pensei que você se importava com o que tá acontecendo, né, onde o Cyborg tinha acabado de perder o pai. Ele fala, não, quem disse que eu não me importo? Né, e ali você vê que realmente condiz mais, assim, com aquele Aquaman que está sendo contado ali. Ele deixa de ser aquele bruto e bobo do filme anterior para ser um guerreiro meio misterioso ali que está tentando também encaixar o lugar dele, sendo que ele também é uma cria de dois mundos. Flash. Nossa, cara, Flash. Eu gravei um vídeo aqui nesse canal assistindo Liga da Justiça um ano depois e eu reclamei muito do Flash. Achei que o Flash foi o pior personagem do filme. Covarde, bundão, burro, não contribuía com nada, um alívio cômico fraco, sabe? Aquela piadinha dele caindo em cima da Mulher Maravilha no meio dos peitos dela, uma coisa ridícula, sabe? Constrangedora. Um Barry Allen covarde que o Batman tem que segurar ele pelo ombro e falar: bicho, pelo amor de Deus, se você não sabe fazer nada, vai lá, corre, salva as pessoas, traz uma de cada vez, tá bom, não enche o saco, entendeu? Aqui não, aqui o Barry ele ainda é um alívio cômico, porém ele é a alma da equipe, sabe? Ele chama a equipe o tempo inteiro. Não, a gente tá agindo errado, a gente tem que agir junto, a gente tem que ficar junto, a gente tem que ajudar um ao outro. Ele é sempre o cara a se mostrar ali prestativo. Não, eu acho que eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, né? Esse é o Barry Allen que eu queria ver, né? Que sabe que ele tem uma responsabilidade, que tem coisas que só ele pode fazer com os dons dele. Esse é o Barry Allen que eu queria ver, né? Com aquela cena final maravilhosa, emocionante, muda toda a história, né? Que vai influenciar ali depois na questão de um universo paralelo, uma outra linha do tempo, enfim, como vocês queiram chamar. Que bom que esse filme salvou aquele Flash vergonhoso da versão original do filme da Liga. E se o Flash é a alma, o Cyborg é o coração do filme. Já tinha sido dito antes pelo Zack Snyder que boa parte da história seria em volta do personagem, né? Seria em volta ali do Cyborg. Então, através dele, a gente fica sabendo mais sobre as caixas maternas, fica sabendo sobre a cultura de Apocalipse, vive aquele drama com ele ali, dele ter se transformado em um monstro, né, lá na cabeça dele, até ele fazer todo o ciclo do herói, a jornada do herói, a negação, aceitar o desafio, volta com o Elixir, parte para uma missão ali de autoconhecimento, depois ele ressurge como o Cyborg, o herói. Então é muito redondinho assim, funciona maravilhosamente bem. Superman voltou
roupa preta, meio desorientado ali ainda, não sabe o que tá acontecendo, tá atacando todo mundo, tá atacando os membros da Liga, larga a visão de calor em cima do Batman, mas com a presença ali da Lois Lane, que já estava ali, não é o Batman que manda o Alfred trazer ela de carro, nada disso, ela já estava ali se despedindo, pronta para partir para a próxima, tentando romper o luto dela ali quando ele finalmente ressurge. E tem toda aquela cena dele com ela que é muito mais elaborada, dele tentando entender quem ele é, que ele realmente é fruto de dois mundos, que teve duas famílias e ambas as famílias tentaram ensiná-lo, instruí-lo e cuidá-lo da melhor maneira possível, né? E por isso ele escolhe o uniforme negro. O uniforme negro não tem nada a ver com luto, o uniforme negro é ele tentando voltar às origens de Krypton, né? Onde todos ali, que aquele manto preto era uma roupa comum entre os nobres de Krypton. Então você vê ele tentando se reconectar com as raízes dele, assim. Ainda é um Superman longe de ser aquele herói solar, inspirador, mas é um Superman que estaria a vias de, né? Eu sempre gosto de lembrar que o Zack Snyder, antes de fazer o filme da Liga, ele queria fazer um segundo filme do Superman. Então a gente teria o herói mais desenvolvido ali, menos traumatizado, um pouco mais seguro de si. Então ainda é um Superman muito diferente, muito particular. Eu entendo quem não gosta dele, né? Mas eu gostei de ver ele ali lutando lado a lado com a Liga, usando os poderes dele, o uniforme negro, que é referência lá dos quadrinhos dos anos 90, da morte e retorno do Superman. Estou muito satisfeito com o que eu vi. Falando sobre os vilões agora, Lobo da Steppe e Darkseid. Lobo da Steppe recebeu um tapa no visual maravilhoso, aquela armadura ali se mexendo, aqueles espinhos, dá um nervoso, né? O rosto dele foi remodelado, a arma melhorou em tudo, né? Ele era um vilão meio bundão, parecia que ele era ali um pé de chinelo também, todo chorão, né? Mãe, quero voltar pra casa, deixa eu voltar pra casa, eu sou um exilado, coitado de mim e tal. Aqui não, você vê que ele ainda tem essa coisa de querer voltar, né, de querer retomar a antiga glória dele, mas como um guerreiro. Tá ali sempre, não, eu quero falar com o Darkseid, eu quero apresentar as coisas, eu quero provar a minha honra e tal, mostrando que ele é um guerreiro digno também, do ponto de vista dele, lógico, né, como um conquistador, longe daquele vilão meio bundão, né, que era do filme anterior. E o Darkseid, gente, eu não esperava que a história fosse guinar para aquele lado. Quando eles citam a questão da equação antivida, eu falei, opa, pera lá, eu tava deitado na cama comendo um pacote de amendoim, sabe esse amendoim japonês? Esse mendoratozinho, que vem uma casquinha? Cara, quando falaram da equação antivida, voou amendoim para todo lado, porque eu dei um pulo da cama e falei, gente, o que tá acontecendo? Ninguém nunca disse que iam citar a coisa da equação antivida aqui, isso muda todo o panorama, isso dá uma intenção a mais, isso dá um propósito a mais pro Darkseid do que ser só um conquistador maluco de mundos, como muita gente achou que ele pudesse ser, né? Isso abre outras portas, isso expande ali, você ter contato de repente com outros personagens daquele núcleo ali, dos novos deuses, de Apocalipse, sabe? Isso enriquece muito, muito a história. Eu gostei da forma que ele foi apresentado. O CGI estava meio estranho, né? Os efeitos ainda não estavam tão polidos, tão refinados, mas a gente entende que esse filme, ele é um misto de cenas já gravadas com coisas novas. Então, para a proposta dele, para a proposta do Snyder Cut, eu entendo que não estava uma computação gráfica maravilhosa, mas honesta para a proposta que ele tinha a apresentar. Pra não deixar passar batido, a participação do Caçador de Marte eu achei zoada, assim. Eu tava com muita expectativa de ver ele aparecer e tal. Eu pensei que ele realmente teria alguma coisa mais efetiva para poder fazer. Eu vi algumas pessoas defendendo a cena que ele vai conversar com a Lois, né, disfarçado de Marta. O pessoal tava chamando de Caçador de Marta, né, em vez de Caçador de Marte. Quando ele vai de Caçador de Marta para falar com a Lois, muita gente sacaneando, né, falando, tanta coisa acontecendo, ele nunca fez nada. Né, a Lois Lane tá em casa deprimida e ele vai lá falar com ela. Primeiro que ele, no papel daquele militar, né, daquele general, ele já tinha ali meio que um relacionamento com a Lois, então ele já criou uma espécie de afeto com ela, de proteção. E segundo que talvez ele tenha essa consciência de que a Lois é a chave para manter o Superman na linha. E que manter a Lois Lane bem também significa manter o Superman bem. Entende?
talvez o Caçador de Marte tenha essa visão. Porém, isso ainda não justifica porque que ele se manteve ausente, escondido, com todos aqueles acontecimentos rolando. Eu achei um pouco caído isso, esperava uma explicação, mas vamos ver, né, se o futuro vai revelar mais alguma coisa. Gente, sobre a história em si, o filme é longo, né? Ele é repartido ali em vários capítulos, o que eu acho que ajuda, né? Você, de repente, se você não quiser consumir tudo de uma vez, você vai consumindo ele ali aos poucos. A história é muito bem trabalhada em relação ao filme anterior, tá? É explicado coisas ali sobre o que são, afinal de contas, as caixas maternas, os objetivos dos vilões ficam mais claros, os personagens, os membros da Liga, eles têm seus objetivos e suas motivações também melhor introduzidas, né? E eles são juntados de uma maneira melhor, né? A Liga que forma a Liga é muito mais bem feita nesse filme, se é que vocês me entendem. Inclusive as resoluções finais, né, quando cada um vai meio que cuidar da sua vida ali, o Cyborg aceita o que ele faz as pazes ali espiritualmente com o pai dele, né, que se sacrificou. O Barry também vai seguindo os objetivos dele até conseguir livrar o pai dele lá da cadeia. O Superman volta para Metrópolis. O Batman vai tirar um tempo ali para relaxar, botar a cabeça dele no lugar. O Aquaman vai atrás das raízes dele depois de tudo que aconteceu, que é como a gente vê o começo lá de Aquaman, né, do filme do Aquaman dirigido pelo James Wan. Então é um filme que ele fecha também de uma maneira muito redondinha. O final eu achei sensacional, você muda tudo, tira aquela fotografia laranja estourada, horrível, do filme de 2017, e aí você bota todos os membros ali, tendo uma participação. O Batman, que não teve destaque, teve pouco destaque no filme anterior, agora tá ali trocando tiro, trocando porrada com os parademônios, enquanto o Barry tá fazendo ali, juntando carga de energia junto com o Cyborg, e vem o Superman, sabe, tiraram aquela família russa maluca de lá, que não tinha nada a ver. Todo o final foi reformulado, aquela cena do Barry quebrando a barreira do tempo e reconstruindo tudo, e voltando e falando com o pai dele, né? Pai, você vai ter orgulho de mim, eu vou ser o melhor dos melhores. Isso me lembra, lógico, né, com devidas proporções, o sacrifício do Barry lá em Crise nas Infinitas Terras também, que foi super emocionante, super impactante, né? Quando você era moleque lendo quadrinhos ali, você não pensou que o personagem fosse ter um fim trágico daquele ali. Então, sabe, isso me puxou, isso me remeteu um pouco a isso, né? Eu sei que não é feito para ser dessa maneira, mas me trouxe à mente isso, simplesmente me trouxe, e eu achei isso muito legal. Então o filme fecha muito bem, tem aquele ápice lá, e aí todo mundo participa no final, Aquaman levantando o Lobo da Steppe no tridente, Superman enfiando o murro dele, a Mulher Maravilha arrancando a cabeça. Gente, eu gosto desse universo do Zack Snyder, da personalidade dos heróis. Se você virar agora e falar, mas a Mulher Maravilha do Jorge Pérez jamais faria isso. Porque o Superman, na Era de Ouro, na Era de Prata, ele se firmou como bastião e não sei o que, da bondade, ele jamais mataria alguém, jamais... Tá, gente, tá, mas não é isso. Não é, a história não é isso. Eles não estão tentando adaptar, eles não estão tentando fazer uma continuação do Superman do Christopher Reeve ou do Brandon Routh. Não estão, é outra coisa, Tá? Você pode não gostar, claro, mas são comparações que não cabem, né? Eu acho, pelo menos, que não cabem, assim. Se tivesse dito, vamos fazer uma história inspirada, vamos fazer um filme inspirado na história dos quadrinhos tal, sabe? Da fase de fulano de tal, desenhada por Cicrano, escrita por Beltrano, né? Nesse contexto aqui. Mas não, o Zack Snyder, ele usa recortes ali e faz a história dele. Então, eu acho que o filme acaba muito bem. Thiago, então quer dizer que o filme é perfeito? Você veio aqui esse tempo inteiro, tá aí mais de 20 minutos falando desse filme para provar que ele é lindo, maravilhoso, sem defeitos? Não, de maneira alguma. Ele é longo, ele tem cenas boas, mas que ainda são muito longas. Por exemplo, a cena do urro do Superman tem 9 minutos no começo do filme, sabe? Não precisava, é bacana, eu elogiei aqui, mas não precisava, 9 minutos. Mas tá lá também, gigante, né? Mas ainda assim é interessante, você vê que tem algumas cenas ali meio repetitivas, alguns diálogos assim que ficam meio perdidos,
poderiam ser resumidos, muita câmera lenta até em coisa que não precisa, né? O Batman tá fazendo a barba, tem câmera lenta rodando, gente. Meu Deus do céu, calma, não precisa. Segura a onda aí, Zack Snyder. Muita câmera lenta, relaxa. Né? Tem os Snyderismos, né? Lá o Superman de braço aberto, imitando Jesus, o Batman falando, temos que ter fé, né? Graças a Deus e tal, aquelas referências judaico-cristãs que o Zack Snyder coloca nas obras dele. Então, isso a gente já sabe, né? São coisas do estilo do Zack Snyder, assim. Eu achei que muito do que foi feito nesse filme, ele remonta lá do estilo de direção dele em 300. A coisa das câmeras lentas, dos closes, sabe? Ele fica brincando com a câmera que acompanha o movimento dos golpes. E isso é muita coisa que ele usou em 300, ele está usando aqui também como técnica de direção. Porém, em um filme longo, algumas coisas ficam repetitivas e ficam um pouco cansativas, sim. Como eu falei, eu não gostei muito da participação do Caçador de Marte. O que mais que eu não gostei? Eu não gosto desse Lex Luthor, acho ele um erro. Ele estragou Batman vs Superman. O filme tem outros problemas, mas 50% deles é aquele Lex Luthor bizonho, bizarro, horrível, sabe? Eu acho que é um personagem que não tem lugar nenhum nesse universo DC. Como eu disse também, os efeitos gráficos ali, uma coisa ou outra eu achei que ficou meio bizonho. Algumas horas ali o Cyborg parece um bonecão, né? É esquisito. Então, sabe, alguns parademônios ali você vê claramente que poderiam ter sido melhor feitos ali, que ficam voando em volta, né? Estão meio desconectados ali do cenário, estão muito esquisitos, né? Precisavam de um pouco mais de esmero, talvez, nessa parte de computação gráfica. A trilha sonora, eu entendo que o Zack Snyder ele quer dar um clima um pouco mais pesado, um pouco mais denso para esse universo dele, mas eu senti falta da trilha sonora do filme anterior. Eu acho que ela é mais empolgante, eu acho que ela é um pouco mais heróica. Essa cansa um pouco, sabe? As pessoas às vezes reclamam muito que porque o universo do Zack Snyder é muito escuro, é cinza, é sépia, é preto e branco, é triste, é desolado. Mas olha, às vezes a trilha sonora ela te ambienta muito mais do que a fotografia, muito mais, sabe? E essa música agora eu achei que ela, em alguns momentos que ela precisava entrar com aquele punch, sabe? De trazer aquela cena forte, deixou um pouco a desejar. Teve coisas que eu não gostei também, né? Eu enumerei aqui algumas ao longo do vídeo, aqui no final para vocês verem que eu também não estou passando pano totalmente pro filme, não. Tem algumas coisas ali que poderiam ser melhores, sim. Porém, esse filme é imensamente melhor que o anterior, gente. Sinceramente, no ponto de vista de comparação e de melhora, tá a anos-luz dele, né? Do filme anterior de 2017. E aí, para encerrar, quando eu comecei o vídeo, eu falei que eu ia trazer uma verdade, né? Pra vocês aqui no final. E a verdade, gente, é que o Snyder Cut, ele foi um projeto que ele é realmente um fenômeno de mercado, né? Por mais que nós tenhamos aí na história do cinema outros filmes de conversão de diretor, né? O próprio Alien, Exterminador do Futuro, Blade Runner, saiu aí uma porrada de versões também que recontam algumas coisas. Isso não é novo, isso não é exclusividade do Zack Snyder, não. Porém, gente, nesse peso, nesse volume que é o Snyder Cut, nessa febre que foi de fã contratando avião com faixa para sobrevoar a Comic Con, da galera levantar vaquinha de vender produto para ajudar na causa humanitária da questão do suicídio, né, de você ter ali uma corrente dos atores trabalhando em volta disso também, incentivando. Tudo bem que tiveram alguns problemas também, né, que todas aquelas polêmicas que o Joss Whedon se envolveram também ajudaram a depor contra ele, né. Tem a questão da Warner também, que a gente nunca pode achar que a corporação é boazinha, tá? Pra eles, gente, tudo é muito bonito, os fãs estão muito felizes, todo mundo se uniu, mas dinheiro no bolso. É isso que os executivos da Warner querem. Então, por mais que tudo seja bonito, colorido e florido, se não der dinheiro, gente, então não vale a pena, né? Então, todo mundo que alugou o filme lá na Google Play, novos assinantes da HBO Max, é isso que a Warner quer saber. É isso que conta pra eles. E aí, qual é a verdade, né? Qual é a verdade desse filme? É que ele não faz milagre. A grande verdade do Snyder Cut é que se você não gosta desse universo, se você não gosta desse Superman que quebra o pescoço do General Zod,
do Batman que mata vilão, que tortura com ferro quente. Se você não gosta dessa Mulher Maravilha que pinta a parede com cabeça de terrorista na frente de criancinha, se você não gosta desse universo, o Snyder Cut vai fazer com que você odeie ele ainda mais. Se você gosta, se você já assumiu, ou se você é como eu, que tem uma visão um pouco mais aberta, quer ver a história mesmo, sabe? Você pode ser até crítico em algumas coisas, mas acha interessante até algumas ideias, então esse filme vai funcionar melhor, sabe? Eu acho que essa é a grande verdade. Muita gente estava esperando de que ele fosse um filme que melhorasse o filme de 2017 ao ponto de reverter a imagem de muitos fãs da DC em relação ao filme da Liga. Não aconteceu e nem vai acontecer, gente. Porque não é um único filme que vai fazer isso. Como eu falei, é um processo, é um universo criado ali, envolvendo outros filmes. Então, essa é a grande verdade. O Snyder Cut não vai salvar esse universo DC. Salvar do ponto de vista que eu digo de mudar, de levantar, e você ter uma unanimidade de pessoas dizendo, nossa, foi muito bom. Tá? Isso não vai acontecer. Então, se você ainda nutre essa esperança, acho melhor você baixar um pouquinho a bola, porém, eu posso dizer claramente, e eu tento ficar o mínimo possível dentro de uma bolha de internet, e eu digo que eu vejo muito mais gente elogiando, ou ao menos dizendo, nem foi tão ruim assim, né, do que gente ainda criticando e metendo malho. Mas eu vou falar um pouco mais dessa questão de fanboy, de hater, em outro vídeo. Né? Ah, Thiago, você não falou ali dos planos do Darkseid, você não falou sobre o universo paralelo lá com o Coringa, do Pesadelo do Batman. Vamos falar disso em vídeos aqui específicos sobre esse tema. Esse vídeo que a gente está fazendo aqui tá gigante, tá? Eu já falei aqui demais, estou ficando até sem voz, depois de gravar um podcast de 3 horas. Mas é isso, gente. Liga da Justiça Snyder Cut, este fenômeno, e não poderíamos deixar passar e comentar o filme aqui no canal. Portanto, agora eu deixo com vocês. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam do filme da Liga. Valeu a pena esperar, né? Se vocês estavam no time dos haters que não viram, não vão ver e estão odiando, deixe nos comentários aí. Ou se você viu, amor, tá apaixonado, emocionado, chorou, né? Fez igual eu, pulou da cama, jogou amendoim para todo lugar, deixe nos comentários aí, eu quero saber a opinião de vocês. Dê seu like ou dislike, o que você preferir. E por favor, se você curtiu o nosso review, se inscreva aqui no canal, que nos ajuda e nos incentiva bastante. Fiquem ligados, tem mais vídeo do Snyder Cut chegando por aí. É isso, gente, eu vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!